Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, essa é a nossa aula de número 3 de Geometria Analítica. Eu sou a professora Keila Boni e nessa nossa terceira aula nós temos o seguinte tema, acompanhe. Equações de cônicas no plano. Bom, o que será que significa isso? Primeiro, o que são essas cônicas? Que tipo de equações nós vamos falar a respeito? Será que você se recorda que já existe uma cônica que desde o ensino fundamental você já conhece, que provavelmente você já estudou? Lembra quando você estudou equações, as funções de segundo grau? Onde nós tínhamos a representação geométrica, ou seja, a representação gráfica, que era dada na forma de uma parábola. A parábola, ela é um tipo de cônica. Vamos acompanhar. Então, aqui na contextualização, só para você se recordar, provavelmente você deve se lembrar que um tipo de curva cônica que nós temos é o da parábola. Então, aqui nós temos uma representação geométrica de uma função de segundo grau, que é dada, então, na forma de uma parábola. Essa parábola, ela apresenta como características dois pontos que cortam o eixo X, que corta o eixo das abscissas. Esses pontos representam as raízes de uma determinada equação de segundo grau. Aqui nós temos ainda o vértice dessa parábola, que nesse caso é uma parábola de concavidade voltada para cima. Então, nós temos um ponto de mínimo, mas nós poderíamos também ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E aí nós teríamos um ponto de máximo. E aqui nós determinávamos quais seriam as coordenadas desses pontos de mínimo ou de máximo. Ou seja, determinávamos quem era o x do vértice e o y do vértice. E aqui são os nossos x' ou x1 e o x' ou x2. Então, são as raízes. Bom, mas esse daqui é apenas um tipo de cônica que você provavelmente já estudou. Mas que outras curvas cônicas nós podemos representar no plano? E, afinal de contas, por que nós estamos dizendo que se tratam de curvas cônicas? Será que tem alguma relação com o cone? E que tipo de cone? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Veja comigo. Curvas cônicas. Então, como já diz o próprio nome, nós consideramos curvas cônicas aquelas que são obtidas por intersecção de um plano com um cone circular reto de duas folhas, que é o que você observa aqui nessas quatro figuras. Então, nós temos representações de cone circular reto de duas folhas, por quê? Porque nós percebemos que aqui existe um vértice, onde na parte de cima nós temos um cone e na parte de baixo também. Assim dizemos que se trata de um cone de duas folhas. E dependendo do corte que nós realizamos nesses cones a partir de um plano, que você pode verificar aqui nas quatro figuras numa cor um pouco mais escura, esse plano, dependendo da maneira que eu faço um corte nesse cone circular reto de duas folhas, nós vamos obter diferentes curvas. Uma dessas curvas é a circunferência, a outra é uma elipse, podemos ter ainda o caso da parábola e ainda o da hipérbole. Então, perceba que quando nós temos uma circunferência, é quando ocorre um corte, uma secção aqui transversal, que vai ocorrer da seguinte forma: vai acontecer de uma maneira que vai ser paralela com esse eixo aqui, vai ser paralela com esse plano. Se eu fizer uma leve inclinação, nós não teremos mais uma circunferência, nós teremos uma elipse conforme mostra o item B. Se eu aumentar um pouco mais ainda essa inclinação, eu deixo de ter uma elipse e passo a ter uma parábola. E se eu aumento ainda mais, de maneira que forme um ângulo de 90 graus com a superfície em que está localizado essa nossa curva cônica, aí nós teremos o caso de uma hipérbole. Então, dependendo dos cortes que nós realizamos de um plano em relação a esses cones circulares retos que nós temos, de duas folhas, nós teremos as diferentes curvas cônicas, que são a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Em vários estudos, você vai encontrar apenas três. E, muitas vezes, a circunferência ela não entra, mas, na verdade, é porque a circunferência ela pode ser entendida como um caso especial de elipse, conforme nós veremos na nossa aula. E aqui, nesse caso, para falarmos desses nossos estudos a respeito das curvas cônicas,
para que nós possamos auxiliar em todo o processo de visualização, que é tão importante na geometria plana, lá na geometria espacial e também se faz importante aqui na geometria analítica, nós vamos recorrer a alguns recursos computacionais, utilizando então alguns sites diretamente da internet para que possa auxiliar na nossa visualização. Então, lá por meio do chat, a tutora já informou quais são os links, quais são os endereços eletrônicos que nós vamos utilizar para que nós possamos trabalhar com o Symbolab e também com o GeoGebra Online. E aqui você pode ainda observar logo ali acima, como que ficam as representações da circunferência, da elipse, da parábola e também da hipérbole. Então, essas são as curvas cônicas que nós estudaremos em detalhes cada uma delas, de acordo com as suas propriedades e com as suas características. Circunferência. A primeira curva cônica que nós podemos considerar é a circunferência. A circunferência nós podemos definir da seguinte forma, veja comigo. Equação geral das cônicas. Antes de falarmos de maneira geral a respeito da circunferência, vamos primeiro compreender que existe uma relação direta entre as diferentes cônicas, entre a circunferência, a elipse, a hipérbole e também a parábola. Todas essas curvas cônicas, nós podemos representá-las a partir de uma equação do segundo grau, com duas variáveis, ou seja, com x e com y. E a forma geral que nós vamos representar essas diferentes cônicas será dada da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Onde esses valores de a, b, c, d, e e f serão coeficientes numéricos. Mas como que a partir dessa equação geral nós poderemos determinar, nós poderemos verificar qual curva cônica que representa? Nós vamos trabalhar com o valor que será assumido pelo discriminante delta. Lembra lá da fórmula resolutiva da equação de segundo grau? Que muitas pessoas conhecem pela fórmula de Bhaskara? A primeira parte na resolução envolve o cálculo do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, no caso, o b é o termo que vai acompanhar xy, é o coeficiente numérico do termo xy. Enquanto que a é o coeficiente numérico do termo x ao quadrado e c é o coeficiente numérico do termo y ao quadrado. Então, de toda aquela expressão geral, nós vamos precisar basicamente apenas desses três primeiros termos. Nós precisamos conhecer quem é a, b e c. E aí eu calculo o discriminante. Mas a partir do resultado discriminante, de que maneira que eu vou fazer a interpretação de qual é a curva cônica que representa? Vamos verificar. Então, a partir daqui, nós teremos três possibilidades de resultado para o discriminante. Nós poderemos encontrar um resultado negativo, ou seja, menor do que zero. Nesse caso, nós teremos uma elipse. Poderemos encontrar um resultado igual a zero, e aí obteremos uma parábola, ou então teremos resultado maior do que zero, e assim representaremos uma hipérbole. No caso da elipse, nós encontramos aqui também um caso especial, que seria o da circunferência. E quanto que nós teremos uma circunferência? Partindo dessa equação geral aqui, como que eu vou representar uma circunferência? Bom, em geral, nós não trabalhamos com a circunferência na sua forma de uma equação geral tal como essa. Nós geralmente simplificamos e representamos na forma de uma equação reduzida. E para escrever essa equação reduzida, ou se eu quiser ainda a equação geral, nós precisamos primeiro conhecer os principais elementos da circunferência. Então, aqui nós podemos observar, tanto em linguagem natural quanto em representação geométrica, quais são esses elementos. Então, em linguagem natural, nós temos que a circunferência pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo C, que é o centro da circunferência, é constante. A distância R entre o centro C e os pontos da circunferência é o raio. Então, vamos entender tudo isso a partir aqui da nossa representação geométrica. Aqui na representação, nós temos uma circunferência.
Ah, professora, mas qual que é a diferença de círculo e de circunferência? O círculo, nós consideramos aquela figura plana onde nós estamos incluindo todo o seu entorno, mas também estamos incluindo ali tudo aquilo que está dentro dela. Então, nós temos aquela figura plana preenchida. Já no caso de uma circunferência, eu estou me referindo apenas ao contorno. Então, é com esse contorno que nós estaremos nos preocupando no nosso estudo. Vamos voltar lá no nosso slide. Então, para definir a circunferência, eu vou precisar considerar o seu centro. Então, o centro tem lá coordenadas A e B. Se eu falar que o centro de uma circunferência é a origem, então eu estou falando que o centro tem coordenadas A e B, se for no plano, se for no bidimensional. Se for no tridimensional, o centro será A, B e C. Aqui nessa circunferência, nós vamos localizar um ponto qualquer. Esse ponto, a distância dele até o centro, vai ter sempre a mesma medida. Essa mesma medida é o que nós chamamos de raio. Então, são essas três informações que nós teremos, que nós vamos precisar para determinar a equação que representa a circunferência. E veja que, para chegarmos a essa representação, nós vamos trabalhar basicamente com a distância entre dois pontos. Que dois pontos são esses? A distância entre esse ponto P qualquer, localizado na circunferência, até o centro da circunferência, que nada mais é do que o próprio raio. E o que é a distância entre esses dois pontos? É a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, nós consideramos aqui primeiro termo menos o primeiro termo, elevei ao quadrado, segundo menos o segundo, e elevei ao quadrado. Tudo isso tem que dar o raio. E aí eu posso escrever ainda, ao invés da raiz quadrada, eu posso considerar o raio ao quadrado. E aí eu tenho a expressão reduzida que representa a equação da circunferência. Vamos ver um exemplo. Determine a equação da circunferência de centro de coordenadas 4 e 3 e de raio 5. Considerando essa nossa representação aqui, nós temos o seguinte. Essa é a nossa equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. X e y representam as coordenadas de um ponto qualquer, que estará localizado sobre a circunferência. Então, em geral, nós deixamos de maneira genérica o x e y, por isso que aqui não há nenhuma substituição. Aqui nós temos que no centro as coordenadas A e B, e ali o nosso raio R. Então, A vale 4, B vale 3, e nós temos o R que vale 5. Tome o cuidado que se eu tivesse, por exemplo, aqui menos 3, aí eu teria que fazer jogo de sinal. Aí ficaria y mais 3. Agora, o que eu faço? Eu não vou mexer aqui nesses produtos notáveis, eu vou trabalhar apenas com esse 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Essa é a forma reduzida da equação da circunferência. Ah, mas se eu quisesse a forma geral? Então, desenvolve esses produtos aqui, desenvolve cada uma dessas potências, faz lá x ao quadrado, 2 vezes x vezes menos 4 ao quadrado. E faz a mesma coisa aqui também, e aí abre toda essa expressão, faça ali a soma dos termos que são semelhantes, e aí você vai ter a forma geral, que é aquela forma que nós acabamos de ver, que é de uma equação de segundo grau envolvendo duas variáveis, onde nós temos A, B, C, D e assim por diante. Introdução a respeito de cônicas para alunos do ensino médio. Como que você, enquanto professor de matemática lá do ensino médio, poderia desenvolver um trabalho inicial, trazendo ali todo um procedimento introdutório a respeito das curvas cônicas? Vamos ver um caso. Vamos supor que você atua como professor de matemática de turmas do ensino médio e que com essas turmas você quer desenvolver projetos com o objetivo de demonstrar algumas das relações existentes entre conceitos de diferentes campos de conhecimento, propondo, então, atividades interdisciplinares. Só que antes de chegar nessas atividades interdisciplinares, o que você pretende é introduzir abordagens a respeito de cônicas com seus alunos. Você quer que eles reconheçam diferentes cônicas a partir de diferentes representações algébricas. Após essa introdução, você solicitou aos alunos o estudo e a classificação das cônicas dadas pelas seguintes expressões. Então, a partir dessas expressões, de que maneira que nós poderemos
determinar qual é a curva cônica que cada uma ali representa. Então, como que nós vamos classificar cada uma dessas expressões, sabendo que essa é a equação geral que representa cada uma das diferentes cônicas. Então, nós vamos agora, para a câmera de documentos, verificar de que maneira que nós vamos determinar ali na equação 1, 2 e 3, o que cada uma delas representa. Se nós temos uma elipse, se é uma hipérbole ou se é uma parábola. Vamos à câmera de documentos. Então, aqui nós já temos os 3 casos. No primeiro caso, nós temos primeira equação 1, 35x² menos 2xy mais 35y² menos 34x menos 34y menos 289 igual a 0. Olhando assim, não tem como eu saber se eu tenho uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Mas eu sei que a partir de uma equação geral, eu posso considerar coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C e calcular o discriminante delta. E o que é esse discriminante delta? É b² menos 4 vezes A vezes C, que no caso é A maiúsculo e C maiúsculo também. Então, é isso que nós vamos calcular em cada um dos casos. Nesse primeiro caso, vamos identificar primeiro quem é A, quem é B e quem é C. Então, o termo A é aquele que acompanha x², então é 35. B é aquele que acompanha, é o valor numérico do termo xy, então é menos 2. E C, o que acompanha y², então no caso é 35. Então, nós vamos resolver delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C. Portanto, nós temos delta igual b, que é menos 2, então menos 2², menos 4 vezes A, que é 35, e vezes C, que também é 35. Então, resolvendo, nós teremos aqui menos 2², 4 positivo, menos 4 vezes 35 vezes 35 vai resultar em 4.900. Então, delta é 4 menos 4.900. Isso daqui vai resultar em quê? Menos 4.896. E agora, o que eu faço? Eu vou interpretar o meu resultado. Nesse caso, o meu resultado ele é negativo. Significa, então, que o meu delta ele é menor do que 0. E quando o delta é menor do que 0, nós temos uma elipse. Nós vamos seguir o mesmo procedimento agora para a segunda e para a terceira equação. Então, na segunda equação, nós temos A, que é 3, B, que é 12, e C, que é 8. Tome muito cuidado, porque aqui nós conseguimos observar que já está tudo em ordem de acordo com a nossa equação geral. Mas pode ser que você se depare com alguma equação em que os termos aqui estão fora de ordem. Então, é importante você entender que o valor do coeficiente A é o valor numérico do termo x², o B do xy e C do y². Então, sempre tomar esse cuidado. Resolvendo, nós temos delta igual B, que é 12, então 12², menos 4 vezes A, que é 3, e C, que é 8. Portanto, delta, 12² é 144, menos 4 vezes 3, 12, vezes 8, 96. Portanto, delta é 144 menos 96, que resulta em um valor positivo. Delta é 48. Portanto, delta é um valor maior do que 0. E quando eu tenho um valor maior do que 0, trata-se de uma hipérbole. Agora vamos ao último caso. Será que no último caso nós teremos uma parábola? Vamos verificar. Então, quem é aqui o nosso A, B e C? Veja que está em ordem. Então, nós temos o A, 4, B, menos 4, e C, que não tem valor numérico. Se não tem, é 1. O 1 ele fica oculto. Então, cuidado que não é 0, é 1. Seria 0 quando? Se eu não tivesse termo y². Se isso aqui não existisse, então seria 0. Ele existe, só que o valor está oculto. Então, meu coeficiente aqui é 1. Portanto, delta é b², então b é menos 4, menos 4 vezes A, que é 4, e C, que é 1.
Então, delta é menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4 vezes 1, 16. Então, delta é zero. E, portanto, se delta é zero, nós temos, nesse caso, uma parábola. Portanto, nós verificamos aqui, de fato, os três casos: a elipse, a hipérbole e também a parábola. Tudo isso a partir da mesma equação geral. Então, a partir da equação geral, o que eu preciso? Identificar A, B e C. Tomando cuidado, porque nem sempre pode ser que a equação apareça dessa forma, com os termos exatamente nessa ordem que nós temos ali alfabética. Identificando esses termos, calcule o discriminante. E a partir do discriminante é que, então, você vai conseguir determinar, vai conseguir verificar qual que é a curva cônica que cada uma das equações vai representar. Então, quando tivermos um valor menor do que zero, é uma elipse, ou seja, um resultado negativo para delta é uma elipse. Quando eu tenho um resultado positivo, diferente de zero, nós teremos uma hipérbole. E quando o resultado é zero, teremos uma parábola. Elipse. Como que nós podemos entender a elipse? De que maneira que eu a defino? E como que eu consigo fazer uma representação geométrica e também algébrica de uma elipse? Para que nós possamos falar sobre tudo isso, primeiro nós precisamos compreender quais são os elementos que caracterizam uma elipse. Então, lá no quadro nós temos o seguinte. Aqui nós temos a representação de uma elipse. Nessa representação nós podemos observar diversos elementos, que nós vamos conhecer agora cada um deles. Nós temos que F1 e F2 representam o que nós chamamos de focos da elipse. Então, nós temos localizados aqui, F1 e F2. C é o centro. 2C é o que nós chamamos de distância focal. Então, distância focal, como já diz o próprio nome, é a distância entre os focos. Então, é a distância que vai daqui de F1 até F2. Nós representamos por 2 vezes C. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, até o centro, do F1 ao centro, é C. E esse pedaço do centro até F2 é C. Quando eu junto de F1 a F2, nós temos 2 vezes C. Da mesma forma, eu vou entender agora o que nós chamamos de 2A. Então, esse 2A é a medida do eixo maior. Então, o eixo maior, nesse caso, vai de A1 até A2. Essa medida A1 até A2 é o que nós consideramos como 2 vezes A. Quer dizer, então, que de A1 até o centro eu tenho uma medida A. Do centro até A2 eu tenho outra medida A. Mesma coisa acontece com B. Então, de B1 a B2, que é o eixo menor, nós temos 2 vezes B. É a mesma distância entre B1 e o centro até B2. Nós temos ainda o que chamamos de excentricidade, que é uma relação entre a medida C e a medida A. E o que é essa excentricidade? Essa excentricidade vai me dizer se eu tenho uma elipse que ela está um pouco mais achatada, se ela está um pouco mais próxima de uma circunferência, se ela está então ali mais arredondada, enfim. Isso é excentricidade. Nos dá qual que vai ser o formato dessa circunferência. Onde quando eu tenho um valor muito baixo para essa excentricidade, quer dizer que ela está muito próxima de uma circunferência. Quando essa excentricidade ela chega a zero, eu tenho exatamente a circunferência. Então, por isso que eu posso dizer que a circunferência é um caso especial de uma elipse. Voltando no slide. E nós temos ainda aqui uma relação que é chamada de relação notável, ou de relação fundamental, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. E ele nos fornece uma relação entre as medidas A, B e C, que estão relacionadas ao eixo maior, ao eixo menor, e a distância focal. Agora sim, nós vamos para a definição. Agora que nós conhecemos cada um desses elementos, nós temos condições de definir o que vai ser uma elipse. Então, na elipse, nós vamos considerar como definição o seguinte. Vamos considerar 2 pontos, F1 e F2, que são os focos, de modo que nós vamos considerar a distância entre os focos como sendo 2C. Como que eu vou representar, como que eu vou definir essa elipse? Eu vou definir como a distância de um ponto qualquer da elipse, de um ponto qualquer, então, dessa parte aqui, até o foco 1, então, vamos supor que seja esse ponto, e vou somar com a distância desse mesmo ponto até F2. Quando eu somo essas duas distâncias, eu tenho exatamente 2A. Vamos verificar isso utilizando, então, um recurso computacional.
Aqui nós vamos utilizar o GeoGebra Online. O GeoGebra é um software de geometria dinâmica que você pode baixar no seu computador e aí é possível utilizar com os alunos de diferentes etapas de ensino de maneira sem necessitar da internet. Só que ali, muitas vezes, você vai ter que fazer construções, o que pode demandar um certo tempo. Mas nós podemos contar também com o GeoGebra Online. E aí, utilizando a internet, recorrendo ao GeoGebra Online, você pode já conseguir encontrar vários recursos já prontos para você apenas utilizar. E nós vamos agora conhecer um recurso ali já pronto. Então, nós vamos aqui em procurar materiais. Veja que o endereço que eu estou utilizando aqui é o geogebra.org. Entrou nessa página, nós vamos em procurar materiais. E aí, eu vou querer aqui definir essa elipse. Então, eu vou colocar lá, definição de elipse. E posso dar um Enter ou ir ali na lupa. Vão aparecer diversos materiais já prontos. Então, muitas atividades. E você pode entrar em qualquer um deles. Eu vou escolher esse daqui. Vamos ver se eu consigo falar sobre a definição a partir daqui. Então, nós vimos aqui a definição da seguinte forma. Um ponto P qualquer, onde nós teremos a distância desse ponto P até o foco 1, somado com a distância desse ponto P até o foco 2. Somando essa distância, olha lá o que está dando. 8. E essa distância, a soma das duas distâncias, tem que resultar em quê? Em 2A, ou seja, a medida que vai de A1 até A2. Então, veja que de A1 até A2 vai de menos 4 até 4, que é 8. E se eu mudar esse ponto para outro lugar? Olha lá que acontece a mesma coisa, está vendo que aqui embaixo está somando, mas a soma continua sendo 8. Em qualquer ponto que eu pegar dessa elipse, se eu fizer a soma do ponto P até a distância até F1 e a distância do ponto P até F2, sempre vai dar o mesmo resultado, a mesma distância de A2, ou seja, de A1 até A2. Então, essa é a definição que nós temos para a elipse. Isso é uma definição que nós estamos considerando enquanto um lugar geométrico. Mas e se eu quisesse trazer uma representação algébrica? Como que eu faço a representação? Aí nós vamos considerar o seguinte, acompanhe. Aí nós vamos considerar que eu posso ter a elipse em duas posições distintas. Ou eu posso ter o eixo maior, que vai de A1 até A2, aqui na horizontal, ou seja, na mesma direção do eixo X, ou eu posso ter o eixo maior na mesma direção do eixo Y. Dependendo desse formato que eu tiver da elipse, eu terei uma equação diferente. A equação, no primeiro caso, vai ser da seguinte forma. X² por A² mais Y² por B² igual a 1. No segundo caso, nós teremos Y² por A² mais X² por B² também igual a 1. Então, o que mudou? Mudou apenas a posição entre x² e y². Mas o que é x² e y²? X e y são as coordenadas de um ponto qualquer. Então, são valores que vão ficar fixos na nossa equação, porque representam um ponto genérico pertencente a essa nossa elipse. A e B são os valores que estão relacionados ao quê? A medida que vai de A até o centro e B é a medida de B até o centro. Então, são esses os valores que nós vamos precisar. Mas pode ter situações em que nós não conhecemos o A ou que não conhecemos o B, mas nós conhecemos um deles e nós conhecemos, por exemplo, qual é a distância focal. Aí eu consigo utilizar a relação notável, que é o teorema de Pitágoras, e determinar aquilo que eu preciso para a equação. Da mesma forma, eu posso ter dados o suficientes para trabalhar com o cálculo da excentricidade. Então, são diversas situações que nós poderemos analisar e que poderemos, então, a partir das informações da definição e dos elementos da elipse, escrever a representação algébrica e até mesmo fazer uma construção geométrica a partir de diferentes informações. A elipse e o sistema solar. De que maneira que nós podemos trabalhar de maneira interdisciplinar trabalhando com a geometria analítica, mais especificamente trabalhando com o conceito de elipse? Com certeza, um trabalho que dá para ser desenvolvido muito bem é trabalhando em parceria com o professor de física, onde dá para introduzir ali alguns conceitos de astronomia associados à geometria analítica, já que a órbita do planeta, a órbita então ali dos diferentes planetas do nosso sistema solar, nós temos que desenvolver uma trajetória que é elíptica.
Ainda que seja muito próxima de uma circunferência, a trajetória ela é na forma de uma elipse. E, além disso, nós temos que considerar também que a circunferência é quase que uma elipse. E ali, no caso, então, são duas situações bastante próximas, com elementos bastante próximos. Vamos ver como que fica uma situação de interdisciplinaridade envolvendo física e matemática. Então, vamos supor que você é professor de matemática de turmas do ensino médio e que você quer, com eles, desenvolver atividades interdisciplinares. A tarefa será a seguinte: construir uma representação simplificada do sistema solar, considerando apenas o Sol e a Terra, e que a trajetória da Terra ao redor do Sol assume um formato elíptico, conforme você pode visualizar nessa imagem. Então, veja que é próximo de uma circunferência, mas tem uma certa excentricidade, ainda que seja pouca, e, portanto, é uma elipse. Você vai precisar também, junto com seus alunos, ilustrar, no plano cartesiano, a trajetória da Terra ao redor do Sol, considerando no desenho as seguintes informações. Vai considerar a distância focal da elipse, que representa a trajetória da Terra, como sendo igual a 10 centímetros. Vai considerar que a elipse ela está centrada na origem, e, portanto, nós temos centro 0 e 0. O eixo maior pertence ao eixo x e a excentricidade da elipse é igual a 0,1. Então, o que nós temos aqui de informações? Além do centro ali que eu já especifiquei, que está na origem, então as coordenadas é 0, 0, essa distância focal aqui é o que nós chamamos de 2A. Então, 2A eu sei que mede 10. Se 2A mede 10, 2C, né, que é a distância focal, então isso aqui é 2C. Se eu tenho 2C igual a 10, então eu sei que C é a metade, é 10 dividido por 2. Então, eu sei que C é 5. Está dizendo que o eixo maior pertence ao eixo x. Se o eixo maior pertence ao eixo x e eu quiser determinar qual que vai ser a equação que representa essa elipse, eu sei que será da forma x ao quadrado por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Que é a expressão que nós utilizamos para quando o eixo maior está no eixo x. A excentricidade da elipse é igual a 0,1. Então, eu sei que E é 0,1. E vamos ver lá na câmera de documentos como que nós vamos resolver essa situação. Então, para resolver, nós vamos considerar aqui o seguinte. Nós sabemos qual é a excentricidade. Nós sabemos que a excentricidade é de 0,1. E no cálculo da elipse, excentricidade é C dividido por A. E nós temos essas informações. Eu sei que o valor de C é 5. E eu sei que o valor de E é 0,1. Então, eu consigo determinar qual é o valor de A. Então, nós temos lá excentricidade, que é 0,1, igual a C, que é 5, dividido por A. Posso multiplicar cruzado, teremos 0,1A igual a 5. Portanto, A é 5 dividido por 0,1, que isso resulta em 50. Então, eu já sei quem é A. Se eu quiser escrever a expressão geral que representa essa elipse, já que a expressão geral é que vai me auxiliar a fazer uma representação geométrica dessa situação, nós vamos precisar conhecer também quem é B. E como que eu vou determinar B? Bom, se eu já conheço C e se eu conheço A, eu consigo trabalhar com a relação notável. A relação notável nos diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos o teorema de Pitágoras. Substituo o valor de A, que é 50, então 50 ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado, que eu não sei qual é o valor, e C ao quadrado, onde C é 5. Então, 5 ao quadrado. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui é substituir os valores. Substituindo os valores, nós teremos, resolvendo então aqui, 50 ao quadrado, nós teremos 2.500, igual a B ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é 25. Portanto, 2.500 menos 25 vai resultar em B ao quadrado igual a 2.475. Não preciso nem resolver a raiz quadrada, porque lá na equação eu vou precisar exatamente do B ao quadrado. Por quê?
Considerando que nós temos o eixo maior pertencente ao eixo x, a expressão geral que nós teremos é x ao quadrado por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, a é 50, 50 ao quadrado, nós teremos 2.500, mais y ao quadrado por b ao quadrado, que é 2.475. Tudo isso igual a 1. Essa daqui é que é a expressão geral que vai representar para nós qual que vai ser a circunferência, qual vai ser a elipse, que no caso estará associada à trajetória elíptica lá do nosso sistema solar. E como que ficaria uma representação então geométrica nesse caso? Eu posso representar no eixo x e no eixo y F1 e F2. Aqui eu posso determinar ainda A e B, onde nós temos B, medida do eixo menor, e A, medida do eixo maior. Então, lembrando que B vai representar aqui para nós um pedaço B2 até o centro, centro até B1, e que esse nosso A vai envolver A1 até o centro e do centro até A2. E vamos perceber que esses valores são muito próximos. 2.500, 2.475 são muito próximos. E, portanto, nós temos uma representação que nos dá quase que uma circunferência. Porém, a circunferência ela é um caso especial de uma elipse. E assim nós podemos considerar ali o nosso cálculo como correto. Nesse momento de interação, eu proponho a você a seguinte questão. Qual é a equação da circunferência centrada no ponto A, de coordenada menos 1 e 2, com raio de medida igual a 3 unidades? Então, pense um pouco a respeito disso e tente determinar a equação reduzida que vai representar essa circunferência. Logo mais retornaremos. Então, conseguiu terminar? Bem fácil essa, não é? Afinal de contas, veja lá na câmera de documentos. Nós vamos considerar simplesmente a seguinte equação reduzida. Nós temos que na circunferência, a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde, como informações, nos foram dadas o ponto A, de coordenadas menos 1 e 2, e também nós temos o valor de R. Então, nós temos o raio, que é igual a 3 unidades. Substituo essas informações. Então, aqui eu tenho quem é A e quem é B. X e Y são valores genéricos. Então, nós temos x menos o A. Então, no caso, o menos A é menos 1. Então, menos com menos fica mais. Então, x mais 1 ao quadrado, mais y menos b, que no caso é 2, então menos 2 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, que no caso o raio é 3, então 3 ao quadrado, 9. Essa é a nossa equação reduzida da circunferência. E antes de finalizarmos essa nossa questão,
eu gostaria de falar com você como que nós poderíamos fazer uma representação geométrica utilizando, além do GeoGebra Online, um outro recurso. Então, veja comigo lá nos slides. O outro recurso que nós vamos conhecer aqui, além do GeoGebra Online, é o Symbolab. Então, esse daqui é o endereço, pt.symbolab.com. E vamos entrar aqui em calculadora gráfica. Aqui na calculadora gráfica, nós podemos representar, nós podemos colocar aqui a equação que nós queremos e teremos aqui na tela ao lado qual que vai ser a sua representação geométrica. Então, por exemplo, vindo aqui na câmera de documentos, vamos supor essa nossa equação aqui. X ao quadrado por 2.500 mais y ao quadrado por 2.475 igual a 1. Voltando aqui no Symbolab, nós teremos, vamos pegar aqui a fração, então nós temos aqui x ao quadrado e embaixo 2.500, mais a outra fração, y ao quadrado, e embaixo 2.475. Tudo isso igual a 1. Olha lá, nós temos, se você aumentar bem, você vai perceber que não é exatamente uma circunferência, mas é quase uma circunferência. Isso daqui é a nossa elipse que representa o sistema solar que nós vimos na situação problema 1. Então, é como que nós podemos utilizar um outro recurso computacional para que nós possamos fazer uma representação de uma maneira bastante simples, a partir da forma algébrica, trazer para uma transformação geométrica. Parábola. Como que nós podemos definir o que é uma parábola? Vamos primeiramente conhecer quais são os seus elementos. Então, no estudo da parábola, nós vamos conhecer aqui os seguintes elementos. Primeiro deles, F, que nós vamos chamar de foco, e que está aqui localizado mais ou menos nesse ponto, nessa nossa representação. Diretriz é uma reta que está a uma determinada distância do foco e também a uma determinada distância do vértice. Essa distância que nós temos é o que nós chamamos de parâmetro. E V é o vértice. Então, a relação que nós temos entre foco, vértice, diretriz e parâmetro é o seguinte. Nós temos aqui, entre o vértice e a reta diretriz, e entre o vértice e o foco, uma mesma distância. Essas distâncias é o que nós chamamos de parâmetro. Quer dizer, então, que do foco até a reta diretriz, nós teremos 2 vezes o tamanho do parâmetro. Outro elemento importante que temos no estudo da parábola é a relação notável, que é uma relação que nos diz que a distância do foco até a reta diretriz é 2π. E temos ainda a reta que passa por F e que é perpendicular a D, que é o que nós chamamos de eixo de simetria, ou podemos chamar também de eixo da parábola, que é onde vai ficar localizado o nosso ponto F. A partir disso, nós vamos à definição da parábola enquanto lugar geométrico. Então, nós temos como definição o seguinte, que a distância de um ponto P qualquer, localizado sobre essa nossa parábola. Então, aqui nós estamos considerando esse ponto P. Então, a distância dele até o foco vai ser exatamente a mesma distância desse ponto P até um ponto qualquer, localizado lá na reta diretriz, desde que esse ponto, que vamos chamar de P', ele seja perpendicular em relação a essa distância e em relação à nossa reta diretriz. Nós vamos ao GeoGebra Online verificar essa nossa definição. Então, voltamos aqui ao GeoGebra Online, eu posso clicar aqui em Início, e eu vou procurar agora pela definição de parábola. E aí vão surgir vários materiais que já estão prontos. Eu vou pegar esse primeiro aqui. E vamos ver se eu consigo aqui fazer uma visualização do que vai ser essa definição da parábola. Perceba que nós temos aqui D1 e D2 com valores idênticos. E o que é D1? É a distância de um ponto P qualquer localizado na parábola até F, que é o foco. Então, veja que o foco está aqui, próximo ao vértice. E veja que essa distância de F até o vértice e do vértice até essa reta verde, que é a reta diretriz, é a mesma. Então, nós temos aqui 2π de F até a reta diretriz. E D2 é a distância do ponto P
até o ponto Q, que veja que é perpendicular aqui em relação à diretriz. Pela definição de parábola, essa distância D1 e D2 precisam ser iguais para qualquer ponto que eu considerar dessa parábola. E veja que se eu for mudando esse ponto aqui de lugar, a distância vai ser sempre a mesma. Você pode verificar a mudança aqui nesse cantinho D1 e D2. Então veja que eu vou movimentando e a distância ali, mesmo que vá mudando, tanto para D1 quanto para D2, essa distância permanece sendo sempre a mesma. Então essa é a definição que nós temos para a parábola. Isso enquanto lugar geométrico. E se eu quisesse falar da parábola num contexto algébrico? Como que eu faço a representação dessa parábola considerando uma equação de segundo grau com duas variáveis, trabalhando com x e com y? Então vamos verificar. Parábola de vértice V, de coordenada 0, 0, com eixo coincidindo com o eixo x. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui, que no estudo da parábola nós podemos nos deparar com situações diferentes. Nós sabemos que a parábola ela vai ter a sua concavidade. A concavidade pode ser para cima, pode ser para baixo. Mas a concavidade também pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, ali no mínimo, nós temos 4 equações diferentes de acordo com a posição da parábola. Só que, além disso, nós temos que considerar que a parábola ela pode ter vértice localizado na origem ou pode ter o vértice localizado em qualquer outro lugar do plano cartesiano. E aí a equação muda também. Então, vamos verificar cada um desses casos. O primeiro caso que vamos considerar é quando tivermos concavidade da parábola voltada para a direita ou para a esquerda. E considerando ainda que o vértice está localizado na origem do plano cartesiano, ou seja, o vértice tem coordenadas 0 e 0. Nesse caso aqui, nós teremos o seguinte. Nós temos, então, vértice aqui 0, 0, vértice 0 e 0. E, então, nós temos que, quando a concavidade estiver voltada para a direita, sua abertura está aqui para a direita, nós teremos como expressão y² igual a 4px. Quando tivermos a concavidade aberta para a esquerda e o vértice também na origem, então nós teremos a equação y² igual a menos 4px. Quando nós tivermos esse outro tipo, uma parábola de vértice, 0 e 0, com o eixo coincidindo com o eixo y, ou seja, tivermos concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, nós teremos diferenças na equação. Ao invés de trabalharmos com y², nós teremos x² em termos de y. Então, x² igual a 4py. E ainda poderemos ter x² igual a menos 4py. Então, essas são as duas situações que nós podemos encontrar envolvendo o vértice localizado na origem. Agora, o que vai acontecer quando o vértice não estiver na origem? Vamos verificar. Quando o vértice não estiver na origem, ou seja, estiver em ponto qualquer localizado no plano cartesiano, por exemplo, vamos considerar um ponto H e um ponto K, onde tanto H quanto K são diferentes de zero, nós também poderemos nos deparar com situações de parábolas de concavidade para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. O que vai mudar aqui? Por exemplo, quando eu tiver concavidade voltada para cima, teremos x menos h² igual a 4p y menos k. E quando tiver voltado para a direita, y menos k² igual a 4p x menos h. Ou seja, nós vamos considerar ainda, no primeiro caso aqui, voltado para cima ou para baixo, nós vamos considerar o x² em relação a y, só que agora eu tenho que considerar a distância que estará relacionado com os eixos, então, distância h e distância k, e o mesmo procedimento para quando estiver para a direita ou para a esquerda. Eu considero agora que é y² em relação a x, porém, eu preciso levar em conta as distâncias até k e até h. E quando eu tenho, por exemplo, nesse primeiro caso, concavidade para baixo, ou nesse segundo caso, concavidade para a esquerda, o que muda é simplesmente o sinal. Nós não vamos nos aprofundar tanto nesses casos, porque nós vamos nos limitar, basicamente, nas situações em que nós teremos o vértice na origem do nosso sistema cartesiano. Mesmo assim, é importante que você tenha conhecimento que existe esse outro caso também envolvendo o vértice localizado fora da origem do plano cartesiano.
Parábolas nos faróis de automóveis. Como que nós podemos trabalhar de uma maneira interdisciplinar com estudantes do ensino médio, considerando um trabalho interdisciplinar, considerando uma situação contextualizada, algo mais próximo do cotidiano do nosso aluno? Vamos verificar um caso. Você atua como professor de matemática de turmas do ensino médio e vai desenvolver com eles atividades interdisciplinares. Nessa atividade, nós vamos considerar um grupo de alunos que estudará as parábolas e que precisam investigar as propriedades desta curva, que é tão importante na fabricação dos faróis de automóveis. E não só nos faróis de automóveis, mas, por exemplo, nas antenas, como no caso das antenas parabólicas, como já diz o próprio nome, antena parabólica, por causa do formato que é parabólico, que é no formato de uma parábola. Então, são diversas as situações, tais como essas, que é possível desenvolver um trabalho interdisciplinar. Vamos voltar nessa situação. Os alunos, eles precisarão construir duas representações gráficas de parábolas e determinar uma equação ilustrando projetos de seções de faróis de automóveis. Nós vamos, à câmera de documentos, verificar como que nós vamos fazer essas representações. Na primeira representação, nós vamos considerar vértice na origem, passando por um ponto de coordenadas -2 e 5 e com cavidade para cima. Então, voltando lá nos slides, nós vamos nos deparar com essa primeira situação. Eu quero uma representação gráfica, considerando parábola de vértice na origem, passando pelo ponto de coordenadas -2 e 5 e que tem concavidade voltada para cima. E um segundo gráfico que nós vamos construir é quando nós teremos o vértice de coordenadas 4 e 2 e com foco em 1 e 2. Então, um vértice que não estará localizado na origem e que também nós não sabemos qual que é a posição, qual que é a concavidade dessa parábola. Não sabemos se está para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Vamos à câmera de documentos. O primeiro caso que nós vamos verificar aqui, então, é o seguinte. Aqui nós temos a parábola de vértice 0 e 0, passando no ponto -2 e 5, e que tem concavidade para cima. Então, nós sabemos se a concavidade é para cima, e sabemos que o vértice é 0, 0, nós sabemos que vai ser uma parábola do tipo x² igual a 2πy. O que nós precisamos determinar? Quem é p? E para isso, nós temos quem é x e quem é y. Então, nós temos lá -2² igual a 2 vezes o parâmetro vezes y, que é 5. -2² é 4. E aqui temos 2 vezes p vezes 5, 10p. Sendo assim, nós podemos aqui dividir e determinar o p, ou então, nós podemos ainda determinar 2p de maneira direta. Nós podemos também considerar aqui, sendo 4, igual a 2p e 5. E aí, ou eu divido 4 por 10 e determino quem é p, ou então eu divido 4 por 5 e determino quem é 2p. Tanto faz. Eu vou ficar com esse segundo caso aqui. Vou determinar diretamente quem é 2p. Então, nós teremos 4 dividido por 5, que representa esse nosso 2p. Como vai dar um valor não exato, eu considero na forma de fração. Então, nós poderemos escrever que a nossa equação será do tipo x² igual a 2p, que no caso é 4/5, vezes y. Então, igual a 4/5 y. Então, essa é a equação que representa a primeira parábola. Para fazer a parte gráfica, aqui eu fiz um esboço na mão. Você pode ir substituindo valores para x e para y, ir localizando cada um dos pontos e aí traçar à mão esse gráfico. Ou ainda, você pode, por exemplo, considerar um recurso gráfico. Você pode considerar lá o GeoGebra, ou pode considerar o Symbolab, enfim. Qualquer uma das situações, você vai conseguir fazer a representação. Voltando lá no slide, nós temos ainda a construção de um segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, nós temos agora o vértice localizado fora da origem e um foco de coordenadas 1 e 2. Então, voltando à câmera de documentos, o que nós temos é essa situação. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu preciso ter uma ideia de como fica a representação gráfica.
Então, aqui nós temos um esboço, que eu já imprimi, já construído no Symbolab. Nesse esboço, o que nós vamos observar aqui? Onde que estará o meu vértice? O vértice está aqui, coordenadas x4 e y2. Onde que está o foco? O foco tem coordenadas x1 e y2. Sendo assim, eu já sei o seguinte, eu já sei qual que vai ser o formato dessa minha parábola. Devido ao vértice e devido à localização do foco, que tem que estar aqui no interior da concavidade, eu sei que essa parábola ela só pode ter esse formato de concavidade voltada para a esquerda. E aqui eu já sei também qual que vai ser o parâmetro. O parâmetro, nesse caso, vai ser 3 unidades. Por que eu tenho 3 unidades? Porque eu vou calcular a distância que eu tenho do foco até o vértice, que é 4 menos 1. Então, é 3. Agora, a partir desse esboço, eu vou ter condições de iniciar o nosso cálculo. Por que eu tenho essa condição? Porque eu já sei que o meu parâmetro, dividido por 2, isso daqui vai representar menos 3. Por que o parâmetro dividido por 2? Porque eu estou considerando ali apenas a metade da distância. Então, o parâmetro por 2 é igual a menos 3, e, portanto, o parâmetro total é de menos 6. Sendo assim, considerando agora que nós estamos trabalhando com uma situação em que o vértice não está na origem, e considerando essa nossa parábola com a concavidade voltada para a esquerda, nós teremos uma expressão do tipo y menos k ao quadrado igual a 2p x menos h. Substituo os valores. Como nós temos lá v, 4 e 2, f, 1 e 2, eu tenho parâmetro menos 6, eu considero aqui o seguinte, eu considero os valores 4 e 2, e eu considero também esse nosso parâmetro menos 6. Então, substituindo, nós teremos ali y menos k, esse k é esse valor 2 ao quadrado, igual a 2 vezes o parâmetro, que é menos 6, vezes x, menos o h, que é o 4. Então, veja que aqui nessa ordem, o h está relacionado a x e o k está relacionado a y. Aqui você pode desenvolver o produto notável, ou então você pode escrever a expressão na forma reduzida e resolver somente aqui, que fica menos 12, x menos 4. Então, essa vai ser a forma reduzida que vai representar esse nosso segundo gráfico. E se eu quiser saber esse segundo gráfico, eu posso ir lá no Symbolab, posso descrever essa nossa expressão e vamos obter o seguinte gráfico, que é esse daqui, que basicamente é aquele nosso esboço. Nós temos lá o foco, nós temos o vértice e nós temos a representação da parábola e também já temos a nossa representação da diretriz, trazendo aqui a distância total entre foco e reta diretriz. Então, o Symbolab, ou até mesmo o GeoGebra, ou qualquer outro software de geometria dinâmica que você possa conhecer, que você possa utilizar, poderá confirmar para você, ou até mesmo trazer de uma maneira já pronta, como que fica uma representação a partir de uma representação geométrica a partir de uma representação algébrica. Hipérbole. Como que nós podemos definir uma hipérbole? Vamos conhecer primeiramente quais são os seus elementos. Então, ali no canto, nós temos uma representação geométrica do que vem a ser uma hipérbole, e agora nós vamos conhecer quais são os seus elementos. Então, os primeiros elementos que nós temos são os focos. O foco 1 e o foco 2, que estão localizados aqui. Foco 1, foco 2. Nós temos o centro da hipérbole. Nós temos a distância focal, que eu vou chamar de 2C. Então, vai aqui de F1 até F2, onde de F1 até C nós temos a medida C, e desse centro até F2 nós temos a medida C também. 2A é como nós chamamos a medida do eixo real, que também podemos chamar de eixo transverso. Então, aqui nós temos A1 e A2. Essa medida de A1 até A2 é o que nós chamamos de 2A. 2B é a medida do eixo imaginário. Então, vai daqui de B1
até B2. Então, já dá para a gente ter uma ideia do porquê que eixo imaginário. Então, pois veja que é um tracejado que nós temos ali, que é um eixo que realmente ele não existe. Nós apenas o imaginamos como sendo aquele eixo que passa pelo centro e que tem uma distância igual entre cada uma dessas partes que compõem a hipérbole. A excentricidade, que vai nos dizer se essa nossa hipérbole está mais aberta, mais fechada, que relaciona a medida da distância focal com a medida do eixo real. E nós temos ainda uma relação notável. Nessa relação notável, nós temos c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Podemos entender que é uma certa adaptação do Teorema de Pitágoras. Na verdade, surge também do Teorema de Pitágoras, mas é uma relação um pouco diferenciada. E a partir desses elementos, eu posso trazer qual que vai ser a definição da hipérbole enquanto lugar geométrico. Então, na hipérbole, nós vamos considerar em módulo a distância de um ponto P qualquer localizado sobre a hipérbole. Então, aqui eu tenho um ponto P, a distância desse ponto P até o foco 1. Vou subtrair a distância P até o foco 2 e eu vou obter exatamente a medida do eixo real, que é 2A. Então, isso vai representar a nossa hipérbole. Nós vamos acessar o GeoGebra Online e verificar como que nós podemos entender essa definição. Então, vamos procurar aqui a definição de hipérbole. E aí surgem vários materiais diferentes um do outro. Você pode acessar qualquer um deles, é importante que você acesse, que você conheça, que você explore os diferentes elementos. Eu vou entrar aqui nesse primeiro. Então, aqui, nós podemos observar que vai ser possível entendermos a definição. Nós temos lá um ponto P qualquer, eu tenho que de P até o foco 1 é a distância que eu estou chamando de D1, de P até o foco 2 é a distância que eu estou chamando de D2. Quando eu fizer D1 menos D2, o resultado em módulo tem que dar o mesmo valor da distância de A1 até A2. Aqui eu tenho a distância A. O que isso significa? Que vai de A1 até o centro, do centro até A2. Dá 1,8. Então, esse 1,8 é a medida de A1 até o centro. Do centro até A2, eu vou somar 1,8. Então, 1,8 mais 1,8 dá 3,6. E é exatamente o que temos aqui, ó. 3,6 é a distância aqui de P até F1 menos P até F2. Se eu mudo esse P de lugar, perceba que eu vou continuar tendo sempre em módulo, subtraindo a distância dos pontos, eu vou ter sempre o valor 3,6, que é a mesma distância aqui de A1 e A2. Então, perceba aqui que eu posso movimentar o ponto P à vontade. Como A1 e A2 estão fixos, eu preciso ter, pela definição, os mesmos resultados aqui nessa distância. E se eu mudasse aqui A1 e A2? Vamos ver se a gente consegue. Bom, aqui, nesse caso, ele não nos permite. Mas você pode depois procurar um outro material diferente desse, um outro material pronto no GeoGebra, que pode ser que você consiga deslocar A1 e A2 e verificar se a definição ela ainda vai continuar ou não sendo válida. Então, voltando ali no slide, nós podemos verificar que nesse caso aqui não vai ser possível que eu consiga movimentar toda a hipérbole, mas não me permite fazer movimento de A1 e A2. Mas nós podemos ver que a definição ela é válida aqui pela movimentação do ponto P. Então, aqui nós temos a definição da hipérbole. E agora nós veremos quais são as equações que vão representar a hipérbole. E eu falo em equações porque nós poderemos encontrar a hipérbole em duas situações distintas. Nós podemos ter a hipérbole da seguinte forma, onde o nosso eixo real ele está localizado sobre o eixo x, e, portanto, a hipérbole ela terá esse formato aqui. Nesse caso, a equação que nós vamos considerar da hipérbole é a seguinte: x ao quadrado por a ao quadrado, menos y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. É uma equação que é bastante próxima da equação da elipse. Só que na equação da elipse, aqui nós temos um sinal de mais, e não um sinal de menos. Então, tomar esse cuidado. Se eu tiver essa mesma equação, porém aqui eu estiver somando, é uma elipse. Se estiver subtraindo, então é uma hipérbole. Então, essa é uma mudança bastante sutil, que é importante que você esteja atento. Algo que é importante no caso da hipérbole é o que nós chamamos de assíntotas.
As assíntotas são retas das quais o gráfico ele vai se aproximar indefinidamente, porém ele nunca vai encostar. Mas aqui nós não vamos explorar tanto a ideia de assíntota, mas é importante que você conheça. E o outro caso de hipérbole que nós podemos encontrar é aquela que estará centrada na origem, com o eixo real contido no eixo y. Então, veja que de A1 até A2, nós temos agora localizado aqui no eixo y. Nesse caso, a hipérbole ela muda. Ela tem aqui essas suas partes, com essas concavidades para cima e para baixo. Nessa mudança, nesse caso, então, nós teremos uma equação diferente. Nessa equação, nós mudaremos o x e o y de lugar. Nós teremos y² por a² menos x² por b² igual a 1. E a mesma coisa acontece no caso da assíntota. Muda também a e b de lugar. Então, é dessa forma que nós fazemos a representação de uma hipérbole. Então, nós temos duas situações onde nós podemos trabalhar com o eixo maior, com o eixo real localizado no eixo x ou o eixo real localizado no eixo y, o que vai provocar mudança em relação à equação. Equação essa que é importante que você esteja atento em relação ao sinal entre os termos ali envolvendo a e b, porque são equações, as equações da hipérbole são muito parecidas com as equações da elipse. E também nós vimos como que é possível fazer a definição da hipérbole a partir do conhecimento dos seus elementos básicos, dos seus elementos que caracterizam essa hipérbole. Hipérbole e os telescópios. Então, nós vamos conhecer de que maneira que é possível levar uma proposta para a sala de aula, para o ensino médio, para o ensino básico, trabalhando de uma maneira interdisciplinar envolvendo a geometria analítica e envolvendo, por exemplo, estudos da física, como no uso dos telescópios. Vamos verificar. Vamos supor que você atua como professor de matemática de turmas do ensino médio e que você vai trabalhar com esses alunos atividades interdisciplinares. Nessa atividade interdisciplinar, junto com um grupo de alunos, você estudará as propriedades das hipérboles, associando-as com determinados tipos de telescópios, como os telescópios refletores. Para explicar as propriedades das hipérboles associada à reflexão, os alunos precisarão construir uma representação gráfica de uma hipérbole no plano cartesiano. Para isso, vamos considerar as seguintes informações. Os focos da hipérbole pertencem ao eixo x. Vamos considerar que a distância focal da hipérbole é de 10 unidades, que a hipérbole está centrada na origem e que a excentricidade da hipérbole é igual a 1,25. Então, vamos agora à câmera de documentos, ver como fica a nossa resolução. Então, aqui nós temos as mesmas informações que nós acabamos de verificar. A partir dessas informações, nós teremos focos que pertencem ao eixo x. Então, se pertence ao eixo x, eu sei que eu terei aqui um foco 1 de coordenada menos c e 0 e um foco 2 de coordenada c e 0. Então, eu tenho um valor aqui e um valor aqui para os valores de x. A distância focal é de 10 unidades. Então, eu sei que 2c é igual a 10. E, portanto, c é a metade de 10, é 5. Então, eu sei quem são esses focos. Se eu sei a distância focal e se eu sei o valor de c, então eu sei que o meu foco 1 é menos 5 até 0. E que o foco 2 é 5 e 0. Sei ainda que estará centrado na origem. Então, eu já sei que o centro é 0 e 0. E eu sei a excentricidade, que é de 1,25. Então, eu posso começar trabalhando aqui com a excentricidade, porque eu sei que a excentricidade é a relação C sobre A. Como eu sei a excentricidade, que é 1,25, e eu sei o valor de C, que é 5, eu consigo determinar quem é A, que estará relacionado à medida do eixo real. Então, nós teremos aqui 1,25, que é igual a 5 vezes dividido por A. Então, 1,25A, que é igual a 5. Então, A é 5 dividido por 1,25. Então, A é igual a 4. Mas, para fazer a representação geométrica e também a representação algébrica antes,
nós precisamos determinar qual é o valor de b. E para isso, eu resolvo a relação notável c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí nós temos c, que é 5, então 5 ao quadrado, igual a, que é 4 ao quadrado, mais b ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16, mais b ao quadrado. 25 menos 16 é 9, então eu sei que b ao quadrado vale 9. E o b ao quadrado já me basta. Por que me basta? Porque o que vai ser essa nossa equação? Considerando que os focos da hipérbole estão no eixo x, que é uma informação que nós temos dado já pela nossa questão, nós teremos que essa vai ser uma hipérbole do tipo x ao quadrado por a ao quadrado menos y ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. E, portanto, x ao quadrado por valor de a, que é 4, 4 ao quadrado dá 16, menos y ao quadrado por b ao quadrado, onde b ao quadrado é 9. Tudo isso igual a 1. Então, essa é a representação algébrica. Se eu quiser uma representação geométrica dessa hipérbole, posso trabalhar com GeoGebra ou com Symbolab, e nós teremos uma representação próxima a essa que você pode aqui observar. Então, nós verificamos de que maneira que é possível fazermos um trabalho interdisciplinar envolvendo esses nossos conceitos, esse conceito de hipérbole associada a algum outro conceito interdisciplinar, onde nós precisamos, para fazer uma representação dessa hipérbole, nós precisamos conhecer seus elementos e conhecer também a sua definição. Nessa nossa questão, nós vamos propor o seguinte, veja comigo. A expressão a seguir representa a equação de uma cônica. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a menos 144. Eu quero saber se essa cônica representa, se a cônica representada por essa equação é uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Pense um pouco a respeito disso, logo mais retornaremos. E aí, conseguiu resolver essa questão? Nós temos aqui algumas participações. Então, nós temos lá o Paulo Rosário do Ivaí, que diz que a letra D é a letra correta. Vamos ver se vocês acertaram? E de que maneira que vocês resolveram? Vamos verificar. Então, nós temos a seguinte expressão. A expressão é 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a menos 144. Então, vamos reproduzir essa informação aqui na câmera de documentos. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a menos 144. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, é igualar a 1. Como que eu igualo a 1? Eu só vou conseguir igualar a 1 se eu dividir menos 144 por ele mesmo.
Mas para manter a igualdade, eu tenho que fazer o mesmo procedimento lá do outro lado. Então, eu vou dividir aqui também por menos 144 e aqui também. E aí eu simplifico. Simplifico de que forma? Vou dividir aqui por 9 e aqui também por 9. Ao dividir 9 por 9 fica 1, então sobra x ao quadrado. Simplificando 144 por 9, nós teremos 16. Portanto, menos 16. Aqui, menos com menos, eu sei que vai virar mais. E vou simplificar agora por 16. Então, 16 por 16 dá 1, fica y ao quadrado. 144 por 16 vai dar 9. E do outro lado ficou 1. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter esses dois. E aí eu escrevo y ao quadrado por 9 menos x ao quadrado por 16 igual a 1. Olha lá, surgiu um sinal de menos e é uma expressão que nos lembra a elipse ou a hipérbole. Só que como é um sinal de menos, isso daqui eu sei que é uma hipérbole. E é uma hipérbole que eu já sei também qual vai ser o formato. Como eu tenho o y aqui que aparece primeiro, antes desse nosso x, eu sei que vai ser uma hipérbole que vai ter aproximadamente esse formato aqui, que é onde eu tenho o nosso eixo real localizado aqui em relação ao eixo y. Então, nós temos um caso que é uma hipérbole, e voltando lá no nosso slide, nós temos como resposta correta, nesse caso, que é a letra C. Bom, então, perceba aqui que nós temos que, primeiramente, determinar que ali na igualdade o resultado ele precisa ser 1. E aí, se eu faço isso, eu consigo verificar se eu tenho uma elipse ou se eu tenho uma hipérbole. Se eu não conseguir verificar nem a elipse nem a hipérbole, e aí eu vou tentando deduzir se eu vou conseguir uma equação que representa uma parábola ou uma equação que possa representar uma circunferência. E então, recapitulando o que nós estudamos nessa nossa aula de hoje, o que nós vimos foi, primeiramente, a equação geral das cônicas. Então, primeiro, o que vinha a ser uma cônica? Nós vimos que nós temos 4 tipos. Nós podemos trabalhar com a circunferência, com a elipse, com a hipérbole ou com a parábola. Todas elas são consideradas como cônicas porque surgem de secções que são realizadas em um cone, onde nós temos um cone que é de 2 folhas, um cone circular reto. Dependendo do corte que um determinado plano realiza sobre esse cone, nós teremos diferentes cortes, nós teremos diferentes curvas como resultados desses cortes. Se tivermos o plano que estará em paralelo com a superfície em que estará localizado esse cone, nós teremos uma circunferência. Fazendo uma leve inclinação, eu passo a ter uma elipse. Se eu aumento um pouco mais a inclinação, uma parábola, e se eu aumento ainda mais, chegando até mesmo a ter um plano perpendicular ao local, à superfície em que estará localizado o cone, aí nós teremos a hipérbole. Então, nós temos 4 curvas cônicas, onde, dentre essas 4 curvas cônicas, nós podemos considerar a circunferência como sendo um caso especial de uma elipse, que seria uma elipse de excentricidade zero. Voltando no slide. Então, nós conhecemos a equação geral dessas cônicas, conhecemos ainda como representar uma circunferência, qual que era a sua definição, vimos como trazer uma representação algébrica na forma de equação reduzida e também a forma geométrica da circunferência. Fizemos o mesmo estudo em relação à elipse. Então, conhecemos da elipse seus principais elementos, qual era a sua definição. Para isso, utilizamos também o GeoGebra Online, que é uma importante ferramenta para auxiliar os estudantes na visualização. Além da definição, nós conhecemos também como fazer a representação na forma de uma equação reduzida, considerando a elipse em 2 formatos, com o eixo maior localizado em relação ao eixo x e o eixo maior em relação ao eixo y. Fizemos o estudo da parábola, também conhecemos elementos, definição e diferentes equações, onde no caso da parábola nós vimos diferentes casos, envolvendo com cavidade para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, isso tanto quanto no caso do vértice localizado na origem, quanto quando o vértice estava localizado em um outro ponto qualquer do plano cartesiano, fora dos valores 0 e 0. Continuando. Também realizamos o estudo da hipérbole. Também a mesma situação.
quais são os elementos da hipérbole, qual que é a sua definição, quais são as suas equações, considerando o eixo real localizado tanto em relação ao eixo das abscissas, quanto em relação ao eixo das ordenadas, onde temos ali equações bastante próximas da elipse, o que muda é apenas o sinal. Então é importante sempre ter esse cuidado. E conhecemos ainda como que é possível, a partir de uma equação dada qualquer, determinar qual das cônicas que nós temos, como que é possível fazer uma simplificação e aí chegarmos em algo que nos traga ali algo parecido com as equações que nós temos de cada uma dessas curvas cônicas. Então, só lembrando, é importante que você depois acesse com calma o Simbolab, acesse com calma o GeoGebra Online, verifique as demonstrações que constam no seu material, para que você consiga visualizar, para que você consiga compreender todos esses elementos, quais as suas relações e como que tudo isso está atrelado às diferentes equações que representam essas curvas cônicas. Desejo a você bons estudos.